Olá, amigos do canal Correndo ao Redor do Mundo, sejam muito bem-vindos ao canal. E hoje nós temos duas visitas aqui de muita importância, de muito peso. A principal delas é o Vanderlei Cordeiro de Lima, que a gente acompanha há muito tempo essa jornada. Muito bem-vindo, Vanderlei. Obrigado, prazer poder estar aqui contigo, dividindo um pouquinho da minha história, né? E ser maratonista, ser medalhista olímpico, né? É uma vida toda dedicada ao esporte, né? Mas foi muito bom, foi muito gostoso poder ter tido a oportunidade, né, de ter o esporte na minha vida em todos os sentidos, né? Que bom, que bom. Já nós voltamos aí, que você vai contar um bocado da sua história para nós, o que é possível nesses poucos minutos. Mas eu não podia deixar de convidar a nossa filhota, a nossa filhona, a Jamie, Ângela, que também já está indo agora para o mundo do alto rendimento na corrida. Jamie, bem-vinda ao canal. Obrigada, satisfação. Mais uma vez, né? Satisfação estar aqui de novo e com essa presença tão ilustre. Obrigado. Vanderlei, sem muita perda de tempo, eu sei que a tua agenda é muito apertada, né? Muita corrida. A tua agenda é muito corrida, né? Corrida, bom, corredor, né? Então vamos tentar também ganhar o máximo de tempo que nós pudermos. Conta para nós, para os amigos do canal, quem é o Vanderlei enquanto família, enquanto que não é só corrida, né? Enquanto família, enquanto corrida e enquanto profissional. Bom, eu me considero uma pessoa simples, né? Muito simples, em todos os sentidos, né? Assim, dentro da minha carreira, nunca me enalteci dos feitos, né? E, assim, os momentos que eu tenho, a oportunidade que eu tenho, sempre poder estar em casa, com a família, dividindo momentos que muitas vezes, ao longo da minha vida, da minha carreira como esportista, eu acabei renunciando, né? Mas mesmo assim, ainda hoje, ainda tem muitos compromissos, continuo viajando, mas assim, sempre que posso, levo uma vida muito simples, né? Divido tudo essa simplicidade com as pessoas que estão ao meu redor, porque eu nunca me coloquei diferente a ninguém, né? Isso aí é muito bom, muito gostoso, quando você coloca a altura de todo mundo, né? No olhar de igualdade. A sua vida de profissional sempre foi também nesse mundo da corrida ou tens tido outros tipos de atividade profissional enquanto corredor? Então, eu na verdade, eu estou no universo da corrida há mais de 40 anos, né? E dentro dessa busca, dessa construção da minha carreira esportiva, a gente tentou sempre aquilo que foi as conquistas, né? Poder dar um suporte para o final de carreira, pós-carreira, né? Então, certo. Eu sempre tive essa consciência, essa preocupação de tentar fazer alguma coisa paralelo com a corrida, que, na verdade, sim, o atleta, ele... Na verdade, nós não temos nem profissão, né, reconhecida, né? E isso aí é uma luta que nós estamos aí também buscando. Mas, assim, eu sempre tive uma preocupação, né, de um olhar paralelo, de algo que pudesse me garantir numa situação de... Mesmo sendo atleta de alta performance, que a gente corre um risco, né? Mas eu sempre tentei investir alguma coisa assim na área imobiliária, né? E assim, tive uma grande experiência também, né? Era um sonho de um dia poder ter um caminhão. Consegui também entrar na área do transporte, fiquei um tempo, que foi muito bom também, uma experiência muito legal. Mas eu acho que o que me completa mesmo foi o mundo do esporte, né? É o que me faz feliz, que me dá vida. E ainda hoje continuo vivendo do esporte, tenho os meus eventos, dou palestra, participo das ações quando sou convidado. E hoje estou sendo patrocinado pela Olímpicos, né? Já estive antes na marca e retornei agora há mais de 2 anos. Então eu estou vivendo um momento assim, de muita gratidão, né? Por tudo que o esporte me proporcionou e continua me proporcionando. Exatamente. E assim, tem essa preocupação também de deixar um legado, né? Porque o meu legado ele não pode ficar atrás simplesmente dos troféus, né? E das medalhas que eu conquistei, né? Eu acho que todo mundo tem que ter uma história que seja inspiradora e motivacional para aquelas pessoas que muitas vezes estão lá desacreditadas, né? Eu acho que a ferramenta esporte é a maior provação que a gente pode ir muito além do que a gente imagina. E, Vanderlei, a paixão pela corrida, quando é que ela surgiu na sua vida e como é que foi esse início? Até porque os tempos eram muito distintos, muito diferentes do que a gente conhece hoje enquanto esporte, né? Ah, com certeza, né? Eu faço parte de uma geração e olhando para trás,
e ver a nossa realidade lá no começo da carreira, eu sempre falo, eu olho para trás e vejo a minha história, né? Foi um ambiente que nada conspirava a favor. Eu falo, né? Contrariei a tudo e a todos para poder alimentar esse sonho de se tornar atleta. Mas foi muito gratificante, né? E a oportunidade que eu tive, na verdade, sim, não foi o Vanderlei que escolheu o esporte, né? Foi o esporte que escolheu o Vanderlei. Nunca imaginei ser um atleta de performance ou chegar nos Jogos Olímpicos, né? Mas o contato com o esporte ele é fundamental, né? E muito legal. Quando isso acontece, que nem aconteceu comigo, né? Dentro da escola. Eu fui motivado pelo meu professor de educação física. Ele me convidou para participar dos jogos escolares. E assim, na verdade, naquele momento, diante da realidade que eu vivia, não tinha perspectiva nenhuma. E corrida para mim era dar um passo adiante e seguir em frente, né? Mas aquele ambiente dos jogos escolares, eu vi que o esporte era muito mais do que eu imaginava ou aquilo que eu conhecia, né? Que cidade foi isso? Eu nasci em Cruzeiro do Oeste, né? Eu comecei a praticar o atletismo na pequena cidade chamada Tapira, que fica na região de Umuarama. E nessa época fui convidado para participar dos jogos escolares, representando a escola do qual eu fazia parte, né? Certo. Na verdade, o meu primeiro objetivo, naquele momento, quando fui escolhido ou selecionado pelo meu professor, não era correr, eu queria viajar, eu queria ir para os jogos escolares. Eu achei que tu ia falar assim, eu queria ganhar nota. Eu precisava de nota. E aí aquilo me tocou, né? É isso que o esporte nos faz. Ele toca a gente, né? E aí eu comecei a gostar daquilo, né? E aí eu quis continuar treinando, participar de algumas corridinhas da região, e a gente vai pegando amor, e aquilo foi a grande motivação que eu tive para estar sonhando, né? Mas, assim, eu tenho uma grande lembrança, eu com 17 anos de idade, a gente não tinha energia, não tinha televisão em casa, né? Mas eu já estava correndo, né? Eu era na categoria juvenil, e um dia eu estava na porta da casa de um vizinho, né? Assistindo um programa esportivo. E ali passou a imagem, né, do Joaquim Cruz, quando ele foi campeão em Los Angeles, nos 800 metros, campeão olímpico, né? Certo. Aquela imagem do Joaquim dando a volta olímpica com a bandeirinha do Brasil. Cara, e aí eu olhei aquela imagem e eu falei assim, nossa, um dia eu quero estar nos Jogos Olímpicos. Mas assim, eu sabia que diante daquele momento ali, na minha realidade, era um sonho impossível, mas aquilo ali nunca saiu da minha cabeça. E aí, quando eu tive a oportunidade de melhorar, se destacando na região, e aí depois eu tive a oportunidade de se federar pela Associação Atlética de Maringá, aí eu comecei a disputar os campeonatos paranaenses. Na categoria juvenil eu comecei a passar o rodo, né? Ganhar tudo, né? 1.500, 3.000, 5.000, 10.000, e aí eu comecei a se destacar, né? E aí eu recebi um convite para ir para São Paulo. Mas era um convite não pela questão financeira, atrativo financeiro, mas pela oportunidade. E aí, na verdade, com 17 anos de idade... Tá valendo tudo, né? Tá valendo tudo, mas eu estava contrariando meu pai e minha mãe. Não, meu pai e minha mãe falaram, não, você não vai sair de casa. Por mais que seja difícil a nossa realidade aqui, mas você não conhece o mundo lá fora, sabe? Mas viu que não mais segurava, falou, filho, vai, segue seu caminho, vai com Deus. E aí, nesse momento, foi o momento da afirmação. Que eu falei, é isso que eu quero e é isso que eu vou ser. E aí eu comecei a alimentar aquele sonho que estava lá atrás de um dia poder estar nos Jogos Olímpicos. Isso aí foi, assim, muito decisivo para mim, mas muito difícil, porque a minha realidade, eu morava em Tapira, uma cidade de 5.000 habitantes, a gente trabalhava na roça, a gente mal fazia para comer. Então, assim, foi uma infância pobre de poucos acessos. Então, a única oportunidade que eu tive, posso falar, foi essa. E fiz da oportunidade a minha história. E isso eu acho que é. Mas eu queria dizer para você que está vendo aí, gente, e que vai botar na cabeça que você vai para as Olimpíadas, não tira da cabeça, mas lembra que tem que abrir mão de muita coisa, né? Muita renúncia, né? Eu, contando a minha história, olha aqui. Olha aqui meu braço. Arrepia, né? Porque, como eu disse, né? A gente contraria tudo e a todos, né? Sim. Primeiro, acho que a gente tem que demonstrar a vontade, o interesse naquilo que a gente está almejando na nossa vida, na nossa carreira.
E primeiro tive que provar para mim, para que as pessoas que estivessem ao meu redor pudessem acreditar. Confiasse também. Então, na verdade, assim, diante daquele ambiente que eu vivia, nada conspirava a favor. Eu era o menos favorecido. Então, se fosse diante daquela realidade, não era para estar aqui dividindo essa história com vocês. Certo. Mas quando você acredita, faz por onde, não tem um atalho. Eu acho que não só o esporte, na vida profissional, pessoal de cada um, a luta, ela é constante, ela é diária, ela é semanal, ela é mensal, ela é anual, e ela nunca vai terminar. E nós somos movidos por sonho, né? Por desafios. E diante daquela realidade, eu posso dizer para vocês, eu fui ousado e sempre pensei grande, mesmo sendo pequeno. Que legal! Vamos continuar contando aí. E aí já emenda aí, quais foram as suas, cita aí 2 ou 3 que foram para ti as conquistas mais importantes da sua carreira. Não precisa ser, depois você vai falar para nós da Olimpíada, né? Não tem que ser, pode ser a primeira que você ganhou lá na escola, que te permitiu ir adiante, não sei. Diz aí se você conseguiu gravar isso, olha, isso aqui de fato foi importante para a minha vida. Bom, das memórias passadas, como você disse, não, pode ser da primeira, né? Mas a primeira não existe vitória. A primeira existe o toque do esporte no teu coração. E foi isso que eu tive. A maior conquista minha foi esse momento que o esporte tocou meu coração. Então, é marcante, mas a primeira conquista, a primeira medalha é inesquecível. Então, a primeira medalha que eu ganhei foi uma medalhinha simples, que está guardada lá com muito carinho. Aquilo ali foi a grande motivação que fez eu alimentar esse sonho de perseguir e seguir em frente, né? Então, essa primeira medalhinha está aqui na minha memória, é algo que eu guardo como devoção, que eu assim, agradeço aquela medalhinha, né? Então, são momentos que marcam na vida, né? E essa medalha, com certeza, marcou muito. E, claro, que depois tem algumas situações que a gente vive que também faz parte da história, que deixa, eu acho que dentro da gente, né? Marcado. Meu primeiro troféu, que nem foi em primeiro lugar, na categoria juvenil, eu fui 5º colocado. Meu primeiro troféu. Mas foi o troféu. Porque quando eu comecei a correr, o sonho meu, primeiro, era de um dia ganhar uma medalha. Sabe, você correr atrás de uma medalha, falar assim, essa medalha, e se você ganhar aquela medalha, fala assim, eu ganhei o maior prêmio do mundo. Essa foi a sensação que eu tive, quando eu ganhei minha primeira medalhinha. Depois o objetivo foi conquistar meu primeiro troféu. Falei, nossa, um dia eu quero ganhar meu primeiro troféu. E aquilo ali foi me alimentando, tal. E foi de 5º lugar, né? O primeiro troféu. Nem foi de primeiro nem nada, foi de 5º. Meu primeiro troféu foi 5º colocado na prova. E não te desanimou? Não, aquilo ali foi a maior motivação. Claro que depois vem as grandes conquistas, né? Sim. Que marcaram a minha história, a minha vida. E eu acho que momentos marcantes, né? Para mim, a minha primeira subida no pódio da São Silvestre. Lembra o ano que foi? Lembro. Em 94, eu fui 4º colocado no São Silvestre. E eu estava passando da categoria, nos primeiros anos de categoria geral, né? Certo, já adulto. Saindo de juvenil. E aí apareceu aquele paranaense lá, Franzino Magrelini, em 4ª colocação no pódio da São Silvestre, né? E aí todo mundo olhava, falei, de onde que surgiu esse moleque aí? De onde que não cortou o caminho, não? Tá. Então foi o primeiro momento que eu surgi no cenário esportivo nacional. Certo. A partir daquele momento ali do pódio da São Silvestre, ele falou assim, ó, o Vanderlei existe. Então aí foi o meu grande alavanco na minha carreira, na minha vida. E claro, dá credibilidade para você, né? Se eu estou no pódio do São Silvestre, eu posso ir muito além, né? E aí vai construindo aquele sonho de um dia poder estar nos Jogos Olímpicos. Cara, mas marcante. É inimaginável para nós, né? São tantas histórias boas, né? E por mais que a gente passou por momentos difíceis, de grandes obstáculos, grandes barreiras, mas assim, sempre são boas histórias, né? Eu não me reclamo de momentos, tenho gratidão por tudo, por todos, né? Até porque tudo faz parte da construção para a gente se tornar não só um atleta melhor, mas uma pessoa, um ser humano cada vez melhor. Então tudo isso me contribuiu muito. E eu acho que o esporte é a maior ferramenta de transformação
na vida do ser humano, sem dúvida. Você estava falando de momentos marcantes, importantes e positivos, mas eu acredito que nessa trajetória também houveram dificuldades. No nosso mundo amador, em especial, a gente vive falando de lesão, disso. Na tua jornada aí profissional, como é que foi isso? Teve algum momento que você precisou parar, se recuperar de alguma grande lesão, de alguma situação? Ou você sempre conseguiu se preparar bem o suficiente para evitar esse tipo de situação? Bom, eu posso dizer assim, né? Todo atleta que está no alto rendimento, nós estamos no limite, né? E, se lesionar vai fazer parte da construção da tua carreira ou da busca do resultado. Não tem como você fugir do caminho, né? O quanto é importante você fazer um bom trabalho, planejamento. E assim, eu tive muita sorte, né? É claro que quando você tem um ambiente bom, tudo vai conspirar a favor. Então eu sempre tive rodeado de pessoas boas, de grandes profissionais, que me deram também o suporte, porque o Vanderlei não chegou às conquistas sozinho, né? Eu tive um treinador, uma equipe, né? Tive um treinador que foi um mentor de toda uma planilha de treinamento, me ajudou a fazer um planejamento da carreira, e assim, me colocou na minha frente o caminho certo para ser percorrido, né? Se você não fizer um planejamento, ou não direcionar uma busca, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, eu sempre tive consciência, e o meu treinador sempre falava, Vanderlei, não tenha medo de arriscar, seja ousado e siga adiante. Não tenha medo de adversário. Então, eu sempre treinei para fazer o melhor. O melhor para mim, que meu treinador exigia, era sempre assim, ó, se você correu a 30, faz o melhor, vamos correr 29,59. Não se importa a colocação que você vai chegar, mas faça o teu melhor. A colocação vai ser consequência. Então, eu sempre treinei para fazer o melhor. Ganhar ou perder fazia parte dessa busca. Eu nunca tive medo de chegar numa prova, lá estava o recordista do mundo, lá estava o campeão europeu. Eu consegui, eu bati o meu RP. Exatamente, eu vou lá porque eu treinei, eu sei o que eu vou fazer, certo. Eu estou confiante no meu trabalho. Então, muitas vezes, o que acontece, muitas vezes o atleta, ele tem medo de arriscar, né? Muitas vezes ele treina, ele compete no treino, chega na competição ele treina. Então, às vezes é um fator... Profundo isso. Às vezes é um fator emocional, às vezes é um fator também de direcionamento da carreira, do objetivo. Certo. Então, tudo isso aí acaba atrapalhando, interferindo no melhor resultado do atleta, né? Eu acho assim, se você treinou bem, fez uma planilha, acredite no seu trabalho, vai lá, faça a sua corrida. Você fez bem. Se você corre a 3,30, poxa, você sabe que você de 3,30, você não vai sair para correr 3. Sim, sem dúvida. Você vai correr para 3,25 a 3,30. Então, não adianta. Então, a maioria dos atletas tem que ser coerente também, Tem que ser coerente. Então, não adianta. O cara nunca correu abaixo de 3. O cara quer sair a 2,45 por quilômetro. Não vai dar resultado. Vai quebrar ali na esquina. Mas assim, nessa busca... Mas tem muitos atletas que passou a vida inteira errando. Tá, Vanderlei, mas eu vou voltar uma pergunta dela. De fato, você nunca teve uma lesão que te afastou mais tempo, ou sim? Não. Eu passei por alguns momentos que me tiraram alguns períodos, alguns meses fora de competição, de treinamento, né? Mas o bom planejamento faz com que você tenha uma vida mais longa dentro do esporte. Certo. Então, no meu caso, assim, a gente priorizava algumas competições importantes dentro do calendário. Também não saía doidado correndo qualquer coisa. Eu fui um atleta que eu competi muito pouco, comparado aos demais atletas que foram meus adversários. Eu, na verdade, acho que eu competi 50%. Olha só. Comparado a outros atletas, 50% de provas. Mas assim, quando entrava na prova, era para fazer o resultado. E a gente tinha um planejamento, vamos focar, vamos fazer uma colocação aqui. Esse ano vai ter, no segundo semestre, vai ter Jogos Pan-Americanos. Cara, meu foco vai ser Jogos Pan-Americanos. O primeiro semestre eu vou fazer alguma competição que é importante, mas meu foco, a minha cabeça vai estar lá. Eu vou guardar toda a minha energia para aquele momento. Porque não adianta você competir quantidade. É qualidade. E com isso, se você competir pouco com qualidade, você vai ter uma vida longa dentro do esporte. Eu cheguei na maratona,
que foi a minha prova e foi a história da minha vida, eu cheguei na maratona em 94, fazendo um resultado expressivo. Eu saí da maratona em 2008 fazendo um resultado expressivo. Então é um longo período. Certo. E outra, não é você chegar, é você se manter lá dentro de um período e com regularidade de resultados expressivos. É muito difícil. Se você não fizer um planejamento, nunca você vai conseguir fazer isso. Legal. Tá prestando atenção aí, você que é corredor? Essa aula aí, eu nem perguntei para ele quanto vai cobrar, cara. Agora lascou, professor. Mas muitíssimo obrigado. Não, a cobrança minha é a seguinte, vai ser a visualização do vídeo aí. Na verdade, a minha participação aqui, claro, é dividir a minha história com você e dos demais que vai estar nos acompanhando. Nós aí, vamos que é muito legal. A ideia de fazer esse canal no YouTube é que as nossas histórias fiquem lá perpetuadas para quem quiser ver daqui 20, 30 anos. Essa é a maior ideia. E uma história como essa é um legado com certeza inesquecível. E aí na sequência, já emendo aqui também, eu ouvi você comentando há pouco que tem um projeto maravilhoso, né? Mas aí eu pergunto, bom, qual é o projeto mais ousado que o Vanderlei tem olhando agora para frente? Bom, eu encerrei a minha carreira final de 2008 e aí juntamente com meu treinador, Ricardo D'Angelo, e a gente começou a conversar e a gente sempre valorizou, né, essa ferramenta esporte, né, em todos os sentidos, né, como ela é transformadora. E aí a gente começou essa idealização de uma criação, né, de um clube, de uma ONG. E aí até que então, 2009, nós criamos o Instituto Vanderlei Cordeiro de Lima, que está situado em Campinas, São Paulo, né? E aí quando a gente colocou no papel, vamos fazer isso e tal, aí veio a questão. Eu olhei para o Ricardo, eu falei, Ricardo, mas nós não temos dinheiro. falta esse detalhe. Mas foi bem assim, eu olhei para ele e falei, Ricardo, mas nós não temos dinheiro. Aí o Ricardo olhou para mim assim e falou assim, Vanderlei, nós não temos dinheiro, nós temos história. E todas aquelas pessoas que acompanham a nossa história vão ser nossos parceiros. E assim foi. Começamos lá com 10, 15, 20, 30 crianças. Hoje atendemos lá em Campinas 400 crianças. Eu falo, não são 400 crianças, são 400 famílias. Cara, agora quem arrepia foi eu aqui. Porque aquilo que a gente faz com a ferramenta esporte com a criança, ela entra dentro do lar da criança, impactando toda a família. E todo ano a gente tem uma confraternização, a gente criou o dia do atleta, do IVCL, lá para premiar os destaques do ano. Não o destaque esportivo, mas o destaque aquele que teve o melhor desempenho na escola, aquele que teve o melhor comportamento, aquele que deu o melhor exemplo. Então a gente premia esses atletas de uma forma. E a gente une a família para esse momento. A coisa mais gostosa, o troféu maior e a medalha que eu coloco no peito é quando um pai me chama e fala, Vanderlei, eu preciso te falar uma coisa. Cara, obrigado. Meu filho está melhor na escola, o meu filho tem um comportamento diferente e só tenho que agradecer. E a gente em casa está melhor. E aí eu falo assim, que gostoso, né? Esse é o maior sonho, dar continuidade a esse programa, a esse projeto, o Instituto Vanderlei Cordeiro de Lima, e esse com certeza vai ser o grande legado do Vanderlei. Além, com certeza. E assim, a gente está fazendo um trabalho, educar através do esporte. Mas o resultado, o esportivo é consequência. Mas se nós oportunizar para cada uma daquelas crianças, para cada um daqueles jovens, a esperança, já é algo que nos orgulha muito e assim, nos deixa com mais responsabilidade, né? Porque a gente carrega um fardo pesado nas nossas costas. Muita responsabilidade. E a gente tem que cuidar porque a gente é inspiração, a gente é motivação, principalmente para essas crianças, aos jovens, aos nossos atletas da terceira idade. Cara, que gostoso, eu venho em Marechal, eu vou em São Paulo, qualquer lugar que eu vou, o pessoal da terceira idade vem me agradecer, fala, obrigado, você foi a motivação, você me trouxe para dentro da corrida, você me salvou.
Você tem noção É verdade. como é gratificante? Então são são as maiores conquistas que um atleta pode ter na vida. É o legado, não são troféus e medalhas. Com certeza. Hoje de manhã eu fui buscar de novo na internet, também no YouTube, né, que é onde vai ficar a nossa história, um videozinho lá de 2004, Atenas, né? Memorável. E aí aparece aquele recorte daquele cidadão que não sabemos até hoje por que foi lá e melou com o sabor da tua vitória, que estava consagrada, né? E eu confesso que eu me emocionei, cara, porque eu não consigo imaginar, e talvez você consiga descrever para nós, o que passou na sua cabeça naquele momento. Bom, foi um momento assim importante na minha vida, na minha carreira, não pelo fato de ter sido agredido, ser retirado fora da prova, né? Mas era a minha terceira Olimpíada, né? Então eu já tinha passado alguns momentos anteriores, nos últimos 2 jogos que eu havia participado, que assim, aquilo que a gente estava falando aqui da minha história, da minha vida, né? Eu tive muitos momentos na vida de poder ter desistido, né? Mas eu sempre acreditei, né? E não foi no momento mais importante da minha carreira, da minha vida, mesmo passando por aquela situação, que eu iria desistir. Então eu não poderia perder a grande chance que era o meu sonho. Mesmo num ambiente não favorável e diante daquela situação, eu acho que qualquer um outro atleta teria todos os motivos para não continuar. Porque não foi fácil passar por tudo aquilo, né? Naquele momento ali de angústia, de medo, de aflição, uma descarga de adrenalina muito grande. Então, eu tinha tudo para não continuar. Mas a minha cabeça, a minha escolha não foi parar. De parar e nem revidar a agressão sofrida. A minha cabeça estava focada no meu grande objetivo, no meu grande momento. Que era chegar lá. Que era chegar lá. A partir daquele momento eu sabia que seria muito difícil eu ir até o final naquela condição de primeiro, né? Mas mesmo assim aquilo aconteceu no quilômetro 35 e eu ainda liderei a prova até próximo ao quilômetro 39, quando fui ultrapassado, né, pelo Stefano Baldini, que foi o campeão, e em seguida pelo americano Plestésico Meblaton, que foi o segundo. E aí depois eu fiquei na posição de terceiro colocado ali, e depois ninguém mais tira aquela medalha de mim. Eu olhei para trás e falei, não vai ter mais ninguém aqui. Cara, na boa. Nossa, quando eu entrei no estádio, cara, o estádio inteiro levantou, me aplaudindo, o estádio estava me esperando. Ali eu já não tinha mais nem memória do que eu havia passado lá. Não tinha, até nem lembrando do padre irlandês. Então eu estava comemorando aquele momento. E eu estar no Panathinaiko, nos Jogos Olímpicos, no berço do olimpismo. Eu falei, reclamar do quê? Eu tô com a medalha no peito. Eu sei que aquela medalha era tão importante para mim, para o atletismo, para o Brasil. Eu acho, e tenho certeza, eu tenho certeza, naquele estádio não tinha uma pessoa mais feliz que o Vanderlei. Mesmo diante daquela situação passada anteriormente. Porque ali passou um filme, sabe, quando vem uma reflexão, de onde que você saiu, olha onde você está. Então aí eu assim, falei, cara, eu tenho gratidão por isso. E esse episódio acabou fazendo com que você saísse de medalha de ouro da maratona para o herói das Olimpíadas. Porque isso foi algo que perpassou o mundo todo, né? Esse acontecimento, né? E se não me engano, foi criado lá um prêmio especial, né, para ti. Sim. Depois eu fui Comitê Olímpico Internacional, né? Me deu essa grande honraria, né? Que é a medalha Barão Pierre de Coubertin. Isso aí, poucos atletas na história da era moderna receberam essa honra, né? E assim, foi algo inesperado, né? Você vai ser agraciado com a medalha Pierre de Coubertin. Não, que isso? Tranquilo, né? E assim, mas... É mais uma medalha. Não, até porque, acho que foi 2 anos antes, a Kátia Rubio, ela me convidou para fazer parte de um programa do Barão. Falou, Vanderlei, a gente está desenvolvendo um trabalho no Comitê Olímpico do Brasil para a gente trabalhar o Barão Pierre de Coubertin. E gostaria que você fizesse parte, cara, desse projeto. Vamos trabalhar o olimpismo na escola.
Isso 2 anos antes do fato Olha de Atenas. só. Cara, e aí depois quando eu conquistei aquela medalha, conquistei não. Sim. Ninguém conquista um Não, barão. não. Você foi agraciado. Fui agraciado com aquela medalha. E assim, falei, nossa, Barão Pierre de Coubertin. E muitas vezes as pessoas querem colocar na balança, né? Vanderlei, cara, você tem 2 medalhas, que a sua é de bronze, mas vale ouro. E você tem a Barão Pierre de Coubertin. E as pessoas questionam. E aí, na tua visão, qual a tua medalha mais importante? Eu falo, não, minha medalha é de bronze. A minha medalhinha de bronze, pequenininha ali. Aí eu falo, mas por quê? Eu falo, por quê? A Barão Pierre de Coubertin foi consequência das minhas escolhas e do meu caminho. Então, assim, eu, na verdade, eu sou, assim, muito privilegiado de ter conquistado uma medalha olímpica, que no universo do olimpismo foram poucos atletas na maratona que tiveram esse privilégio de se tornar medalhista olímpico, né? E no mais, e ser agraciado com a honraria de resiliência da história do olimpismo da era moderna. Fala reclamando do quê? Com certeza. Né? Então eu sou muito, acho que eu tive muita sorte na vida, né? Aí o pessoal fala assim, mas você nasceu para isso. Cara, você é muito sortudo, né? O padre te agarrou, não. Falando sorte, mas atrás da sorte existe muito trabalho, muita dedicação, comprometimento e acima de vencer. Vontade de vencer, né? Já falei isso na vida também, resposta. A adversidade fez com que você tivesse, por ter continuado, tivesse uma melhor consequência. E assim, a diversidade, olha a diversidade que a gente encontra ao longo do nosso caminho, né? E é muito legal que quando eu vou nos eventos, eu vou às vezes com um público conhecido do esporte, da corrida, e às vezes não. Às vezes eu sou convidado para ir a uma convenção de empresa e tal, e todo mundo muitas vezes me conhece, aí me conhece pela mídia. Aí quando eu chego, aí as pessoas falam, nossa, eu achei que você era maior, muito mais forte. Mas como você corre? Eu achei que você era grandão, Fábio. Aí eu falo, eu só me torno grande e forte fazendo aquilo que eu amo. Então, a diversidade, mesmo eu sendo pequeno, me deu a oportunidade de mostrar a grandeza que existe dentro de cada um. Né? Isso aí é a coisa mais gostosa. Depois de todas essas histórias incríveis e inspiradoras, que mensagem ainda você tem para deixar para nós, para o nosso público, acho que em especial amador, que concilia uma vida profissional e também se dedica a treinos e algumas provas, e nesse intuito de inspirar qualquer pessoa a fazer aquilo que deseja? Deixa aí a sua mensagem para a gente. Bom, primeiro, né? Nunca é tarde para começar. E eu, no universo da corrida hoje, que já somos aí 13 milhões de praticantes, que 42% são as mulheres, e eu sempre falo, as mulheres descobriu o benefício da corrida. Os homens sempre foram praticantes, mas eu lembro que quando lá comecei, cara, era pequeno número de mulheres participando da corrida. Hoje, 42%, 13 milhões. Olha só. É muita gente correndo, né? Mas assim, não existe nada impossível, né? E outra coisa, muitas vezes a pessoa está lá, né, sedentário, desmotivado, né? E aí, cara, tem que fazer alguma coisa. A corrida é democrática, acessível. Não precisa de um lugar específico. Qualquer lugar a gente consegue treinar, consegue fazer alguma coisa. E no mais, nunca deixe de sonhar. O sonho é que nos motiva a seguir adiante, a viver. E no mais, não se limite. Você pode ir muito além. E no mais, as pessoas acham que o Vanderlei é ídolo, o Vanderlei é herói. Como eu disse, o esporte é uma ferramenta fundamental, transformadora na vida do ser humano. A partir do momento que você tem uma boa atitude, que você dá um bom exemplo, você se torna ídolo. Não precisa ser o Vanderlei. Você fazendo o que você faz, você transmitindo a todos que estão lá do outro lado coisas boas, você se torna um ídolo.
as pessoas querem um bom exemplo, quer motivação, quer inspiração. Então, mesmo não sendo o Vanderlei, você é motivador para outras pessoas. Por aquilo que... Eu não sei, Perfeito. você quanto tempo faz que você está correndo? Oficialmente, desde o começo de 2024. Não, 2024. Talvez ela não tenha noção quantas outras pessoas que estão ao redor dela que estão sendo motivadas, inspiradas por ela. E ela não conhece, mas só das pessoas verem ela fazer ou dar o bom exemplo, as pessoas Já olham para ela assim, nossa, você está melhor. O que você está tomando? O que você fez? Está fazendo dieta? Porque o esporte deixa nós mais dispostos, mais alegre, né? Mais solidário. E é isso, esse é o bom exemplo, essa é a grande motivação, né? Sair lá do sedentarismo, tô velho, não existe idade. A gente pode fazer 1000 coisas e outra no mais. Você, se preparar para ter uma terceira idade com saúde, com mobilidade, fazer aquilo que você quer sem depender de ninguém. Essa é a coisa, esse é o maior patrimônio. Essa é a maior conquista. Exatamente. Fazer, né? É você se preparar para a terceira idade, viver melhor, viver muito mais. E você só vai conseguir isso fazendo atividade física. E a corrida é o esporte que traz mais benefício. Fica até difícil, né, falar e deixar alguma mensagem depois de ter ouvido aqui tudo que o Vanderlei nos deixou. Mas é sempre sobre realmente continuar, apesar dos desafios, apesar da vontade de ficar no sofá, sai dele, vai lá, dê o primeiro, segundo, terceiro passo e não deixe de fazer isso todos os dias. É isso aí, galera. Se você ficou com a gente até agora, é porque você gostou, porque senão você já foi embora antes. Então, por favor, dá um joinha aí no nosso vídeo, compartilha com a família, com os amigos. Gente, essa história merece ser perpetuada. Hoje de manhã eu pedi para um adolescente, você sabe quem é o Vanderlei Cordeiro? Não sei. Nós não vamos deixar isso acontecer, tá bom, gente? Vamos perpetuar essa história maravilhosa. E obrigado. muito grato por ter aceitado o nosso convite, né, em meio aí à sua agenda. E Batata, quero te falar que eu não te traí não, viu? Batata continua sendo meu herói, que me inspirou, que me levou a correr. É aquele cara que esteve sempre perto de nós aqui e mostrando que você é um corredor igual a nós. Hoje eu estou vendo que o Vanderlei é igual a nós também, mas eu não sabia isso. Então eu sempre via ele como aquele cara do pedestal, aquele cara que estava ali, né? Uma estátua, de fato, um mito, né? E hoje a gente vê esse ser humano maravilhoso que você é. Obrigado. Foi um prazer. Um grande abraço e Deus te abençoe muito. Amém. Aí todos nós aí. Jornada. Obrigado. Tá um abraço, galera. Valeu, gente. Valeu. Até mais.